Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado sempre pela sua companhia e pela sua audiência. A gente continua falando sobre política. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirma que Jair Bolsonaro pode permanecer preso por um longo período caso o filho Flávio não vença as eleições. Repórter Misael Mainetti agora chegando aqui com a gente. Ele aposta mesmo, não é, Misael? É na anistia. Boa noite, bem-vindo. 10 anos de cadeia e a responsabilidade está no filho. Baita responsabilidade, hein? Muito boa noite a você, Thiago, e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Essa foi a declaração de Valdemar Costa Neto, chefe do PL, durante um evento com investidores em São Paulo. Ele disse o seguinte: se Flávio Bolsonaro não ganhar o Planalto, Jair Bolsonaro vai ficar preso 10 anos. Olha só, né, essa declaração que importante. E aí, para Flávio Bolsonaro ganhar, isso vai depender de vários fatores. Um deles, já explorado um pouquinho pelo Matheus Dias, ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan, é a questão do casos de família envolvendo a família Bolsonaro, porque tem muitos atritos. A gente vê aí, né, atritos entre Michele e os enteados. Outra questão também, né, é a condução da campanha e rachas internos, brigas internas, como a gente viu acontecer com Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Esses dois sempre aí falando bastante e virando, né, um problema para Valdemar Costa Neto e para os outros dirigentes em termos de relações públicas. Inclusive, Valdemar deve ir para os Estados Unidos para falar sobre esse e outros assuntos, acompanhado do presidente da Alesp, André do Prado, ele e Eduardo Bolsonaro aparecendo como nomes para o Senado. Dito isso, para Flávio Bolsonaro ganhar as eleições e tirar o pai da cadeia por meio da anistia, né? Tem muitas pedras no caminho, até trouxe isso no 3 em 1 e vou explanar aqui rapidamente. Entre as pedras no caminho, Flávio Bolsonaro, ele precisa dialogar bem com os evangélicos e quem tem isso na mão é Michele Bolsonaro. No PL Mulher, ela dialoga muito bem com as mulheres. Além disso, no PL Mulher, ela dialoga muito bem com as mulheres. Além disso, dos evangélicos, a gente sabe que ele tem o apoio de Silas Malafaia, por exemplo. Isso já ajuda bastante, mas é um público muito importante, um eleitorado muito importante para Flávio Bolsonaro. Dito isso, também tem o agronegócio. Caiado, ele carrega, né, já naturalmente, bastante eleitorado do agronegócio. Esse é um elemento importante também para Flávio Bolsonaro. E aí surgem, né, mais elementos. Os católicos. Simone Marchetto aparece como uma estratégia interessante por ser mulher, por conversar bastante com as católicas e com os católicos. Então seria uma boa para Flávio Bolsonaro. Além, é claro, de ter, né, essa questão também da Tereza Cristina como uma candidata muito querida por Valdemar Costa Neto para entrar na jogada. Inclusive, nesse evento, Valdemar Costa Neto disse que lá em 2022, Bolsonaro perdeu porque fez uma condução muito ruim. Fez uma condução ruim da pandemia, ele falou, e também eles erraram em estratégias. Para esse ano, uma das estratégias vai ser, muito provavelmente, colocar uma mulher como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Mas aí a gente ainda tem um ponto de interrogação, que é Romeu Zema. Vai ou não vai ser candidato? Desde o começo ele disse que não, que ele vai ser pré-candidato à presidência da República, que ele não vai ser vice, corrigindo aqui, ele não vai ser vice-candidato de Flávio Bolsonaro. Será mesmo? A gente vai acompanhar. Pois é, muitas perguntas, né, meu caro Misael, os próximos meses que estão se desenrolando aí. Nós teremos essas respostas e principalmente na fase das convenções a partir do mês de julho. Até daqui a pouquinho, Misael. Deixa eu chamar aqui o Acácio Miranda. Bom, em relação à anistia, né? Valdemar Costa Neto fala sobre anistia e o pré-candidato, como a gente tem que chamar ainda, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também está falando o primeiro ato, que é dar anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica o eleitor que não é tão bolsonarista assim, Acácio? O eleitor que não é tão bolsonarista fica decepcionado, porque vê em dois candidatos à presidência da República uma busca
muito mais por um interesse pessoal do que necessariamente por um projeto de país. E é importante nós observarmos também que no Flávio, obviamente, esse é um interesse legítimo. No Caiado, pode não ser como pode não ser. Ele simplesmente está fazendo um gesto para o eleitorado bolsonarista, para aquele eleitorado mais bolsonarista, que exige, por parte do presidente da República, uma anistia aos condenados do 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, sob o ponto de vista jurídico e até político, essa não é mais que uma proposta politiqueira. E por que não é uma proposta? Porque é uma proposta politiqueira. Porque a PEC da dosimetria, aquela PEC intermediária, resolveria todos esses problemas e poria 90% dos condenados do 8 de janeiro, pelo 8 de janeiro em liberdade, e aproximaria o ex-presidente muito da sua liberdade, ou pelo menos de uma mudança de regime. Mas o próprio PL, os próprios entusiastas do ex-presidente, não compraram essa ideia. Então, voltam à tecla da anistia, o que, no nosso entendimento, repito, é uma proposta política e não um projeto de país. Infelizmente, quando nós olhamos para os dois lados da polarização, nós encontramos muito mais questões ideológicas onde busca-se dialogar com a sua própria torcida do que questões e soluções aos problemas reais do país.